Os Estados Unidos se vendem como o melhor país do mundo, o lugar onde qualquer um pode prosperar e onde a liberdade reina. Mas até que ponto essa narrativa corresponde à realidade? Ao compararmos os Estados Unidos com outros países, especialmente a China, Europa e até mesmo alguns vizinhos da América Latina, percebemos que essa visão está longe de ser absoluta. A promessa do sonho americano não se sustenta quando olhamos para os dados concretos sobre desigualdade, acesso à saúde, à educação, à segurança e bem-estar social. Vamos analisar com profundidade essa questão e entender onde está os Estados Unidos realmente se destacam e onde ficam para trás. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Cid Vieira e hoje vamos mergulhar em uma análise comparativa entre os Estados Unidos e outros países ao redor do mundo. Será que os Estados Unidos são realmente o melhor país do mundo, como muitos acreditam? Ou será que essa é apenas uma narrativa e mais uma construção do que uma realidade? Fique comigo até o final para você entender onde os dados nos levam e como essa comparação pode mudar a sua perspectiva sobre o sonho americano. Vamos ao vídeo. Comparação com outros países. Vamos comparar primeiro com a China, que é a sua grande rival. A China, muitas vezes retratada como uma rival dos Estados Unidos, apresenta indicadores sociais e econômicos que desafiam a ideia de que os Estados Unidos são o ápice do desenvolvimento. Vamos analisar aqui alguns pontos. A população e desafios. Primeiro, a China, ela tem uma população de 1,4 bilhão de pessoas, mais de 4 vezes a população dos Estados Unidos, que é de 331 milhões de habitantes. Apesar disso, o país conseguiu reduzir drasticamente a pobreza nas últimas décadas. Segundo o Banco Mundial, não é o Banco da China, é o Banco Mundial. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza desde 1978. A China possui 350 milhões de milionários, enquanto que nos Estados Unidos tem a faixa de 10 a 15 milhões de milionários, em dólares, estou dizendo em dólares. Em comparação com os Estados Unidos, que tem 37 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, esse número que já não diminui, que era 40 milhões, hoje está na faixa dos 37 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e que é um número que não abaixa significativamente há anos. Outro dado aqui para vocês: moradores de rua. A China tem menos moradores de rua proporcionalmente do que os Estados Unidos, enquanto que os Estados Unidos têm mais de 580 mil pessoas vivendo sem teto, sem contar aqueles que moram em seus veículos, ou seja, pessoas que dormem em carros pelo meio da rua. E a China, com uma população 4 vezes mais, tem um número menor do que esse. A China, ela tinha na faixa de 2 milhões de pessoas vivendo nas ruas, mas hoje esse número já diminuiu porque não encontrei dados atualizados, mas isso se deve a uma parte a políticas públicas de habitação que o governo está investindo e controle de preços dos imóveis. Em cidades como Xangai e Pequim, é raro você ver cenas de acampamentos na rua, algo comum em Los Angeles, São Francisco, Nova York, Detroit, Chicago, Los Angeles e por aí vai. Nova York tem muitos. Vamos para outro dado aqui. Sistema prisional. A China tem uma população carcerária de cerca de 1,7 milhão de pessoas presas, com uma população de 1,4 bilhão de habitantes. Enquanto os Estados Unidos têm
2,1 milhões de presos, tem mais de 2 milhões de presos, o maior número absoluto no mundo. A taxa de encarceramento nos Estados Unidos 5 a 8 vezes mais que a China, proporcionalmente, dependendo da métrica utilizada, na verdade. Além disso, os Estados Unidos têm um sistema prisional altamente privatizado, onde empresas lucram com o encarceramento em massa, algo que não existe na China. Tecnologia e inovação. A China está à frente dos Estados Unidos em várias áreas tecnológicas. Por exemplo, transporte público. A China possui a maior rede de trens de alta velocidade no mundo, com mais de 40 mil quilômetros de linhas, enquanto que nos Estados Unidos ele tem apenas 1.000 quilômetros. Carros autônomos. Empresas chinesas como a Baidu estão liderando o desenvolvimento de veículos autônomos com testes avançados em cidades como Pequim e Xangai. Entregas por drones e robôs. A China já utiliza drones para entregas em áreas urbanas e rurais, além de robôs em hotéis e restaurantes para atendimento ao cliente. Agora vamos para o outro lado, para a Europa, em qualidade de vida e bem-estar social. Vamos comparar os Estados Unidos com países europeus, que muitas vezes são vistos como exemplos de qualidade de vida e justiça social. Saúde universal. Países como a Alemanha, a França, o Reino Unido oferecem saúde universal gratuita ou acessível à sua população. Nos Estados Unidos, mesmo com a Obamacare, milhões ainda não têm um seguro de saúde e as contas médicas são a principal causa de falências pessoais. Agora vamos para a educação. Na Alemanha e nos países nórdicos, a educação superior é gratuita ou altamente subsidiada. Nos Estados Unidos, o custo médio de uma faculdade pública, não é privada, estou falando da pública, vai de 10 mil a 25 mil anuais, uma faculdade pública, por ano, deixando os estudantes endividados por décadas. Isso depende do curso que o camarada, o jovem for fazer. Outro dado aqui é a desigualdade de renda. Países como a Noruega e a Suécia têm coeficiente de Gini, medida de desigualdade, muito mais baixos do que os Estados Unidos. A Noruega, por exemplo, tem uma das menores taxas de desigualdade do mundo, enquanto os Estados Unidos estão no topo da lista entre os países desenvolvidos. Agora, comparando aqui com a América Latina, um olhar mais para o sul. Mesmo em comparação com países aqui da América Latina, os Estados Unidos apresentam contradições. Vamos comparar aqui com o Uruguai, por exemplo. O governo implementou políticas de habitação social que reduziram drasticamente o número de sem-teto. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a falta de moradia é um problema crônico. Outro dado é violência e segurança. Apesar de países como México e Brasil enfrentarem altos índices de violência, os Estados Unidos têm uma taxa de homicídios maior do que a de muitos países europeus e asiáticos. Além disso, os Estados Unidos ainda têm o maior número de armas em circulação no mundo, o que contribui para a violência urbana. A liberdade americana é apenas um conceito relativo. Os Estados Unidos se autodenominam o país da liberdade, mas essa ideia é questionável quando comparada a outros países. Vamos lá. Liberdade de imprensa. Segundo o índice de liberdade de imprensa da Repórteres Sem Fronteira, os Estados Unidos ocupam ou estão em 42º lugar, atrás de países como Costa Rica e Gana. A China, por outro lado, está disparado lá na frente, em 177. Mas isso não justifica a situação dos Estados Unidos, que se vendem como bastião da liberdade. E é uma grande mentira. Para concluirmos, enquanto
os Estados Unidos gastam bilhões em propaganda para se vender como o melhor país do mundo, a realidade mostra que outros países oferecem qualidade de vida, igualdade e inovação de forma mais eficaz. A China, por exemplo, demonstra que é possível combater a pobreza e investir em tecnologia em larga escala. Já os países europeus mostram que é possível ter saúde e educação universal de qualidade sem sacrificar a liberdade individual de cada um. Obrigado por ter assistido, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo. Tchau!